Boa tarde, Jesus te ama muito, viu? Jesus te ama. Jesus te ama, viu? Jesus te ama. Me ama? Será? Como assim? E aí, já fez esse tipo de questionamento? Deixa eu te contar uma história. Eu nasci em berço evangélico, então fui exposta ao evangelho muito nova. Aceitei Jesus na minha vida com cerca de 5, 6 anos de idade, mais ou menos, pela misericórdia de Deus. Eu acredito que, enquanto criança, eu tinha menos bloqueios, menos questionamentos e me entregava a Jesus com muito mais facilidade. Eu lembro de várias experiências que vivi quando era criança e da convicção interna de que eu tinha dentro de mim que Ele era o Salvador da minha vida. Ainda que eu não compreendesse racionalmente muitas coisas, porque eu ainda não tinha condições de compreender, mas dentro do meu coração aquela convicção já existia. Mas, com o passar do tempo, a gente vai ficando um pouquinho mais velho, chega na fase da adolescência e os questionamentos começam a vir, porque isso faz parte do nosso amadurecimento neural. Aí você começa a se questionar seus princípios, questionar o seu caráter, questionar a sua criação, e dúvidas começaram a existir dentro do meu coração. E por muito tempo eu deixei essas dúvidas escondidas, elas existiam dentro de mim, mas por um receio de como aquilo seria recebido pela comunidade onde eu vivia, onde eu me relacionava com a minha família, eu escondia essas dúvidas dentro de mim. E eu lembro que uma questão que me pegava muito é que todas as vezes que eu ouvia o testemunho de alguém, essa pessoa sempre falava: Jesus me amou de tal forma que me constrangeu. Eu senti um amor de Jesus pela minha vida, sem eu merecer, tão forte que aquilo foi irresistível. E eu quis seguir a esse Deus, eu quis seguir a Jesus Cristo, porque o seu amor por mim é enorme, é incomparável. E eu lembro que eu ouvia aqueles testemunhos com tanta convicção, sabe, com tanta verdade na fala daquelas pessoas, e eu pensava: por que essas pessoas dizem isso? Por que essas pessoas dizem que Jesus ama a vida delas dessa forma? Eu não consigo entender isso, eu não consigo sentir isso, eu não consigo achar e compreender que Jesus verdadeiramente me ama. Entende o que eu estou te falando? Se você já teve esse questionamento, você está entendendo o que eu estou dizendo. Eu olhava, eu ouvia aqueles testemunhos, e por mais que eu achasse muito legal e muito bonito, aquilo não era uma verdade na minha vida. Eu não conseguia compreender esse amor de Jesus, eu não conseguia entender a profundidade deste amor na minha vida. Como eu cresci também num lar evangélico, numa família que acreditava em Jesus Cristo, que ia à igreja e me levava à igreja, eu tinha muitos questionamentos do tipo: será que estou sendo condicionada a isso? Será que realmente Jesus me ama? Ou eu apenas estou ouvindo isso há tanto tempo que eu resolvi acreditar, mas eu verdadeiramente não acredito? Além disso, também eu lembro que os testemunhos costumavam ser muito mirabolantes, eram histórias muito densas, pessoas que viveram experiências bem trágicas e então encontraram Jesus e suas vidas foram transformadas da água para o vinho e elas puderam visualizar, quase que tocar o amor de Jesus por causa da misericórdia dele sobre a vida delas. Mas como eu tinha uma vida religiosa, como eu vim de um lar que acreditava em Cristo e que me levava para a igreja, eu fui privada pela misericórdia de Deus de experiências muito danosas, como alguns desses testemunhos que eu ouvia. Então eu pensava assim: a minha vida é uma vida normal. Eu não tenho nada de grandioso para me apegar e dizer que Jesus transformou isso, porque tá tudo bem. Era mais ou menos assim que eu pensava naquele momento. Até que, sempre tem um porém, né? Graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, existe um porém nas nossas vidas. Existe um até que. Até que eu me casei. E logo depois que eu me casei, eu comecei a ter problemas no meu relacionamento. Não que eu não tivesse problemas na minha vida antes, eu tinha problemas como qualquer ser humano normal. Nenhum problema para que eu venha aqui e chore diante de vocês, mostrando a minha dor e a minha fragilidade. Eu não me sinto nesse direito. Eram problemas comuns, não era nenhuma doença grave, não era nada muito grande, entende? Eram problemas comuns, como por exemplo, querer arrumar um bom emprego, querer entrar numa universidade dos sonhos,
brigar com uma amiga, discutir com a mãe, ter problema com o primeiro namorado, esse tipo de problema. Problema que as pessoas vivem, que faz parte da vida. A questão é que todos os problemas que eu tinha na minha vida até então eram problemas que eu achava que eu podia resolver sozinha. Então eu ia lá e fazia o que estava no meu alcance e sempre fui muito controladora, então aquilo que eu achava que eu poderia fazer, eu fazia e Deus era sempre coadjuvante na minha vida. Era sempre alguém que estava ali aos domingos. Quando eu ia à igreja, eu lembrava dele, estava tudo bem, participava do culto, voltava para casa e era isso. Para não dizer que era somente isso, como eu tenho vontade de trabalhar, eu gosto de me envolver com as coisas, eu era muito envolvida nas atividades da igreja. Mas existe uma diferença entre estar envolvido nas atividades da igreja e estar envolvido com Cristo. São coisas diferentes. Eu me envolvia em muitas atividades, mas meu coração não estava íntimo de Deus. Eu ainda estava um pouco distante, Deus era apenas uma porção da minha vida, apenas um paralelo, apenas alguém ali que caminhava comigo, ao meu lado. Até que quando chegou no momento do meu casamento, os problemas que aconteciam dentro do casamento, eu não tinha como resolver com as minhas próprias mãos, porque eram questões relacionadas a uma outra pessoa, questões conjugais. Quem é casado sabe do que eu estou dizendo. Você não tem como mudar a outra pessoa. São problemas, você tem problemas nesse relacionamento, e é isso, são problemas conjugais. E diante daquela situação, eu muito lógica, muito racional, sempre tentando fazer tudo com as minhas mãos, entrei em desespero, porque eu percebi que aquele tipo de situação eu não ia resolver de forma lógica. E detalhe aqui, gente, um parêntese. Quando eu digo resolver, eu digo tornar as coisas como eu queria que fossem. Não quer dizer que eu realmente estava tendo um problema no meu casamento, mas eu queria viver uma coisa, eu tinha uma expectativa minha, que hoje eu vejo que era uma expectativa completamente equivocada, mas na época era a expectativa que eu tinha. E por ver o fato e por perceber que aquela expectativa não ia acontecer pela força das minhas mãos, que eu ia ter que ter humildade, que eu ia ter que baixar minha bola, que eu ia ter que repensar aquilo que eu considerava como expectativa para um relacionamento ideal, eu comecei a entrar em desespero, porque eu sou uma pessoa controladora. Então, ou melhor, eu era, né? Deus tem me tratado. Mas no momento em que eu percebi que eu estava numa situação que eu não tinha mais o que fazer, que não tinha como resolver com as minhas mãos, eu lembrei desse Deus. Eu lembrei do Deus que eu conheci quando eu era criança, quando eu era pequena. E comecei a orar pedindo para que ele mudasse o meu marido. Porque para mim o meu problema era o marido, não era eu que precisava mudar, era apenas ele. Comecei a orar para que Deus transformasse ele e fizesse ele no modelinho que eu queria. Porque é exatamente assim que a gente se comporta quando nós somos controladores. A gente quer que as coisas mudem e fiquem do jeito, do modelo perfeito que a gente visualizou. Não da vontade de Deus, não do certo, não do correto, mas da nossa vontade. É isso que nós queremos. Então eu começava a orar para que Deus fizesse do meu relacionamento o protótipo ideal que eu desejava, não que ele desejava. E é o que aconteceu, gente, é que Deus é maravilhoso e ele responde todas as orações. E à medida que eu orava por isso, mais difícil ficavam as coisas em casa. E quanto mais difícil as coisas ficavam em casa, mais coisas horrendas minhas eram expostas. Quando eu falo sobre coisas horrendas, eu falo sobre personalidade, sobre comportamento, sobre sentimento. Eu comecei a conhecer um lado meu que sempre esteve ali, mas que eu escondia, que eu disfarçava com outras coisas da vida. Fingia que eu era maravilhosa, que eu não tinha problemas e tampava aquilo que eu sabia que era um grande problema com coisas que pareciam boas. Então, por exemplo, eu tinha um grande problema de aceitação. Lembra que eu falei que eu trabalhava muito na igreja? Eu usava muito do trabalho da igreja para ser aceita, para ser reconhecida. Isso é uma falha de identidade, isso é um buraco. Significa que a minha identidade estava doente, estava comprometida. Nós não devemos servir na igreja, nós não devemos fazer as coisas para o Senhor, para sermos vistos. Isso é pecado, isso não agrada ao Senhor. É melhor que não faça o que a Bíblia diz. Nós devemos fazer para o Senhor porque o amamos, porque o reconhecemos com um coração de gratidão, porque enxergamos a necessidade, porque amamos o próximo e, portanto, servimos o próximo, e não porque queremos ser vistos. E eu fazia para ser vista. Coisas assim começaram a ficar escancaradas na minha cara, diante de mim, e eu comecei a perceber
Que, claro, não estou dizendo que meu marido seja perfeito, ele tem os problemas dele, mas eu comecei a perceber que eu é que tinha muita coisa para consertar. E quem era eu para querer mudar ele, para que o nosso relacionamento mudasse, se nem eu era perfeita? Eu precisava olhar para mim primeiro. Então ali o Espírito Santo começou a me quebrar e eu passei por um processo chamado consciência de pecado. Quem já viveu isso está entendendo o que eu estou dizendo. É o momento em que você se entende pecador. Porque assim, gente, todos nós somos pecadores. Desde o Jardim do Éden, quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, eles fizeram uma escolha. Eles escolheram pelo conhecimento do bem e do mal. Eles escolheram fazer com que o pecado entrasse no mundo. A morte não existia, passou a existir. Eles escolheram esse caminho. E desde o momento que eles fizeram isso, e quando eu digo eles, eu estou dizendo humanidade, eles representam a humanidade. Não adianta ter raiva de Adão e Eva, porque o que a Bíblia quer dizer quando coloca lá sobre um homem e uma mulher, claro, o primeiro homem e a primeira mulher que comeram do fruto, a gente precisa se enxergar em Adão e Eva, porque nós faríamos o mesmo. Deus criou o ser humano e Deus colocou autoridade sobre o ser humano. E quando o ser humano faz essa escolha, ele pega essa autoridade e coloca e dá para Satanás. E ele então se torna autoridade sobre a terra. O mundo jaz do maligno, o mundo está na mão do maligno. É por isso que é tanta coisa ruim, é por isso que esse mundo tende ao caos. Então, a partir deste momento, tudo ficou entregue nas mãos de Satanás. A morte entrou no mundo, o pecado entrou no mundo e nós somos frutos disso. Nós somos pecadores. A questão é que existe um momento na vida de cada um em que essa consciência de pecado, ela chega. Porque até então, nós vivemos no engano. A gente acha que pecados são erros morais. Então, por exemplo, a sociedade considera o roubo pecado, considera o roubo algo errado, vamos colocar assim. Socialmente falando, moralmente falando, roubar é pecado, roubar é errado, é algo que é feio, não é bem visto, certo? É contra a lei. E biblicamente falando, é um pecado também, é algo que desagrada o coração de Deus, é algo que vai contra os ensinamentos do Senhor. Então é um pecado. O pecado que corresponde à moral social de onde você vive é bem compreendido por você. E na maioria das vezes são pecados grandiosos que nem todos fazem, nem todos. Existem alguns que vão passar por isso, mas muitos não realizam esse tipo de pecado. E aí, então, se consideram boas pessoas. Não, eu sou uma boa pessoa. Eu não mato, eu não roubo, eu não mexo com a vida de ninguém. Eu sou uma boa pessoa, eu não sou pecador. Por quê? Porque a nossa mente, ela está enganada. A gente não está olhando para o alvo que é Cristo, a gente está olhando para a moral social. E a moral social, ela é adaptável, inclusive. Ela muda com o passar do tempo, ela muda de acordo com as circunstâncias de cada um, com o olhar, com a filosofia de cada ser humano. Agora, a verdade do Senhor é imutável. E quando você olha para a verdade do Senhor, que está nas Escrituras, está na Bíblia, e quando você olha para Jesus Cristo e você vê Ele como seu exemplo de conduta, como seu exemplo da onde você deve chegar, do seu alvo, aí você começa a ver que pecado não é apenas uma questão de comportamentos aceitáveis moralmente ou não aceitáveis, mas é muito mais profundo, é muito mais enraizado, é muito mais significativo. E aí você deve pensar assim, é muito mais chato, né? É muito mais duro, é muito mais pesado. Não, não é, gente. Deus nos quer distantes disso porque Ele nos ama, porque essas coisas fundas, profundas, nos carregam. Nós vivemos muitas vezes nesse engano. Então você acha que você é um bom ser humano porque você faz tudo que é moralmente aceitável, mas você comete outros pecados que não acertam o alvo de Cristo e que parece que está tudo bem, mas com o passar do tempo aquilo está te matando em algum nível, matando o teu espírito, matando a tua alma, matando a tua liberdade, te tornando dependente de algo. Vou dar o meu exemplo. Aceitação. Quanta coisa eu já não fiz para ser aceita? Quanta coisa eu já não fiz para ser reconhecida? Coisas das quais eu não gostava, coisas das quais não me representavam. Quantas vezes me senti dependente de agradar alguém para ser um ser humano minimamente aceitável? Isso é prisão, isso é prisão. Então, quando você vem para Jesus e você entende o que é pecado e a raiz dele, como isso é grandioso,
É dolorido no começo, porque é difícil aceitar seus erros, é difícil aceitar a sua dor, é difícil aceitar seu vazio, dói, então no começo dói, mas é libertador, sabe? É como o mertiolate, é como o remédio, é como ter que cuidar de uma ferida. Pode arder no começo, mas se você não tratar, se você não cuidar, aquilo vai se tornar uma infecção muito séria e pode levar à sua vida. Agora, se você fizer o curativo, se você passar o remédio, ainda que arda, aquilo vai ser curado. É mais ou menos isso que acontece quando nós temos a consciência do pecado. Porque a partir do momento que você tem a consciência do pecado, você consegue se arrepender. O primeiro passo do arrependimento é reconhecer o erro. Então, quando eu tive consciência dos meus pecados, eu entendi quem eu era diante de Jesus, que era algo que eu não enxergava, eu me achava perfeita diante de Deus, mas na hora que eu vi o quão caída eu era diante de Jesus, eu consegui me arrepender diante de Deus, pedir perdão, que foi aquilo que Jesus conquistou para mim na cruz. Eu consegui exercer esse direito, eu tomei posse desse direito que Jesus conquistou para mim. Pedi perdão pelos meus pecados e comecei a olhar para a vida que eu tinha, para aquilo que o Senhor tinha me dado, para aquilo que o Senhor tinha me ensinado desde pequena, e comecei a pensar como Deus é misericordioso, como Deus é gracioso, como Deus me ama, porque mesmo eu sendo esse tipo de pessoa que eu entendi que eu era, ainda assim Ele esteve comigo e não desistiu. E aí eu percebi que a minha fala começou a ficar muito parecida com os testemunhos que eu ouvia, ainda que a minha história talvez não tenha situações tão, profundas assim, que poderiam dar um filme, digamos assim. É uma história comum como de qualquer outra pessoa, mas ainda assim eu recebi um amor imerecido, algo que eu não merecia. Porque lembra o que eu falei, a partir do momento que Adão e Eva comeram do fruto e o pecado entrou no mundo, a autoridade dessa terra foi entregue a Satanás e nós ficamos debaixo do seu poder, debaixo do seu domínio, que é horrível, que é catastrófico, que é por isso que a gente vê tanta coisa ruim acontecendo nesse mundo, porque é um mundo que tende ao caos, que é um mundo que está em guerra. Contudo, Deus tinha um plano para tudo isso. Tinha um plano, Ele construiu, Ele elaborou um plano para que nós voltássemos para debaixo da tua autoridade, para debaixo do teu amor, do teu poder. Como um pai zeloso, Ele deseja os filhos por perto. Então Ele elabora um plano, e para esse plano funcionar, Ele precisa agir dentro dos limites legais. Porque Deus é um Deus justo, é um Deus correto. A partir do momento que Ele colocou diante de Adão e Eva uma árvore que tinha o fruto do conhecimento do bem e do mal, e uma outra árvore que daria acesso à vida eterna, e eles escolheram o fruto do bem e do mal, eles entraram debaixo de uma legalidade, debaixo de um bloco de regras, digamos assim, que foi por escolha própria. Eles se colocaram dentro disso, e agora Deus trabalha dentro dessa legalidade. E aí nós precisamos sair debaixo dessa autoridade do inimigo e entrar, voltar para o colo do nosso Pai. Mas para que isso aconteça, era necessário pagar essa dívida, era necessário vencer a morte que tinha entrado no mundo. E para isso, um justo precisava morrer, um justo precisava passar por uma morte eterna. O problema é que não havia na terra um justo sequer, porque todos nós somos descendentes de Adão e Eva, todos nós descendemos do pecado, então não existia justo algum. É nesse momento então que Deus tem um plano de fazer com que o seu próprio filho, que por ser Deus, pudesse morrer pelos nossos pecados, porque Ele sim era o justo, o único justo que poderia se entregar pelos nossos pecados. É nesse momento então que Ele faz esse plano de entregar o próprio Filho para que nós pudéssemos voltar ao colo do nosso Pai. E para que esse filho pudesse vir à terra e cumprir com todo o propósito, ele precisa então criar uma nação. E ele começa ali, escolhe Abraão e começa a trabalhar para que esse filho pudesse nascer de uma nação separada, uma nação preparada. Ao longo de toda a história, o próprio Deus vai ensinar o povo hebreu através de símbolos, através de festas, através de rituais, a respeito daquilo que Ele faria quando Jesus viesse.
todo o sacrifício, sabe, realizado com animais, a construção do tabernáculo, a construção do templo, as leis, as regras sanitárias, tudo que Deus fez, Ele estava preparando o povo para o cumprimento do grande plano. Ele estava de forma pedagógica ensinando através de símbolos a cada um dos hebreus, para que quando o Messias viesse e fosse sacrificado, as pessoas entendessem o que significava aquele sacrifício. E aí Jesus vem. E Jesus, gente, ele foi 100% homem, mas ele era Deus. A gente não pode esquecer, nós cremos num Deus trino, nós cremos que Deus tem a pessoa do Espírito Santo, tem Jesus Cristo e tem Deus Pai, mas são apenas um. Eu não sei se teologicamente essa metáfora que eu gosto de usar é uma boa explicação, mas eu penso assim, eu acho que fica claro, tá? Essa questão da confusão da Trindade. Eu penso muito na gente, ser humano. O ser humano, ele tem corpo, alma e espírito, mas nós somos um. A Giovana tem uma alma, a Giovana tem um espírito, mas eu continuo sendo a Giovana. Só que eu tenho corpo, eu tenho alma, eu tenho espírito. Quando eu faço atividade física, quando eu me alimento bem, eu cuido do meu corpo. Quando eu leio a palavra de Deus, eu alimento meu espírito. Quando eu saio com as minhas amigas, eu cuido da minha alma, entende? Mas eu continuo sendo uma. Eu uso mais ou menos essa lógica para entender isso. Que Deus é Deus Pai, Filho e Deus Espírito Santo. Então Jesus Cristo, ele também era Deus. E ele se rebaixa. Gente, eu não sei se eu estou conseguindo passar a grandiosidade disso. Nós cremos em um Deus que por amor, ele sai da posição lá de soberano, de poderoso, nos céus, grandioso, olhando tudo, controlando tudo. Ele sai dessa posição e ele se torna um feto dentro da barriga de uma mulher, dentro do útero de uma mulher. Ele se desenvolve no útero dessa mulher. Ele vai nascer. Ele passa pelo parto, que nós sabemos hoje que não é tão fácil para o bebê também. Então ele passa pelo sofrimento do parto para ele vir nascer, para ter existência. Era necessário que ele se fizesse homem, porque para valer a morte ele tinha que sofrer, ele tinha que viver a morte. Senão não seria justo, né? Não era para ele, não é de forma mágica, ele viveu a morte, ele pagou o preço de fato. Então ele precisava ser homem, ele precisava ser de carne, ele precisava sentir. Ele então vira um bebezinho, passa pelo parto. Ele vai ter que ser higienizado pela mãe, alimentado pelo seio daquela mulher. A gente está falando de Deus. A gente não está falando de um ser humano qualquer, a gente está falando do próprio Deus que se fez ser humano para nos resgatar, sendo que somos nós, foi a humanidade que escolheu esse caminho. Entende como nós não merecemos, mas por amor, Ele sabe que somos enganados, Ele sabe que nós tropeçamos, Ele sabe que nós erramos e que sofremos com isso. Então, por amor, Ele faz esse plano. E Ele vem, Ele vai ser criança, Ele vai virar adulto, Ele vai começar um ministério, Ele vai ser perseguido, Ele vai ser açoitado, as pessoas vão falar mal dele, as pessoas não vão acreditar na sua mensagem. Ele vai, quando Ele vai ser crucificado, os soldados vão cuspir na cara dele, vão tirar a sorte com as suas vestes. Gente, Ele sofreu. O nosso Deus, Ele era Deus, e Ele se fez carne e sofreu nesse nível por nós, por mim e por você. Então sim, Deus nos ama. Então Ele vai morrer naquela cruz, pagando o preço do nosso pecado. Sabe por que numa cruz, gente? Porque na época a morte de cruz representava maldição. Quem morria numa cruz era visto como maldito. Jesus se fez maldito por mim e por você. Então sim, isso é amor. Depois que eu passei pela minha consciência de pecado, consegui me arrepender, eu comecei a ler a Bíblia, eu já li a Bíblia desde criança,
mas parece que as coisas ficaram mais intensas e diferentes. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a enxergar Jesus desde o Antigo Testamento até o Novo. Eu comecei a ver o plano de Deus, a história toda se cumprindo, uma história com começo, meio e com fim. Eu comecei a entender o que Jesus passou naquela cruz, o que Ele passou aqui na terra por mim e por você. Eu comecei a entender o sacrifício dele. E aí eu cheguei na conclusão de que é verdade. Deus nos ama, Jesus nos ama muito, e é por isso que nós ouvimos isso quando as pessoas contam seus testemunhos. É por isso que quando nós passamos na rua e tem alguém fazendo evangelismo, eles falam Jesus te ama, porque é verdade, Jesus te ama. E não o bastante, além de ter feito tudo isso por você, Ele ainda mobiliza e inflama o coração de pessoas que entenderam essa mensagem para contar para você que Ele te ama. Porque não bastasse Ele fazer tudo isso, Ele ainda vai até você para que você o encontre, para que você renasça, para que você seja liberto e revivificado espiritualmente, para que você nasça de novo, que esse é o grande plano do Senhor. E tem mais ainda, Ele fez isso, deixou aqui na terra o teu Espírito Santo, que eu fico pensando assim, Ele já fez algo que nem precisava ter feito, porque a gente não merecia, Ele fez por puro amor, voltou aos céus. E não o bastante, Ele ainda deixa Deus aqui, que mora dentro da gente. A gente pode se relacionar com Deus, com o Espírito Santo, porque Ele habita dentro de nós. Todos os dias eu posso orar e falar com o meu Pai Celestial. Eu posso falar com Deus. Gente, você tem dimensão do que é isso? Eu posso falar com Deus. E eu não preciso de nenhum ritual. Eu não preciso acender vela, eu não preciso de imagem, eu não preciso nada. Nada, basta que eu eleve a minha voz e fale com Ele. Se eu não quiser nem levantar minha voz, eu não preciso, eu posso orar até em espírito, eu posso orar pela minha mente e o Senhor me ouve e responde as minhas orações. Vocês têm noção do privilégio que é poder viver isso? Ter o próprio Deus vivendo dentro de você, poder se comunicar diretamente com o Senhor, porque Ele mesmo morreu e ressuscitou para que você tivesse direito a isso. É muito amor, é muito amor. Então, para terminar o vídeo, se você alguma vez teve dúvida de que Deus te amasse, tenha convicção hoje de que Jesus te ama e te ama com muita profundidade. E a maior prova de amor que Ele pôde te dar foi morrer por você. Ele não precisa fazer mais nada. Ainda assim Ele faz. Ele vai atrás de você, Ele te procura, Ele usa pessoas para testemunharem, para contarem do Evangelho para você, Ele tenta chamar a tua atenção, Ele te abençoa, Ele intervém nas situações da sua vida, porque a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos o sacrifício dele, lembra que eu falei que nós estávamos debaixo da autoridade maligna a partir do momento que o pecado entrou no mundo? Quando Jesus vence a morte, o plano de Deus vai se concretizar ali na cruz, essa autoridade agora não precisa estar debaixo do maligno. A partir do momento que você encontra Jesus na sua vida, teu Pai é Deus. Agora o inimigo não tem poder sobre a sua vida. Você é um filho do Senhor. Sobre a sua vida está o Espírito Santo. Você não está mais debaixo de uma autoridade maligna e ele pode sim intervir na sua vida. Então assim, Deus não precisa dar mais nenhuma prova de amor por você. Ainda assim, Ele faz muita coisa por nós. Mas lembre-se, a maior prova de amor já foi dada e foi naquela cruz. Eu lembro de uma oração que eu fiz uma vez no culto, enquanto as pessoas falavam sobre essa questão. Jesus te ama, Jesus te ama. Eu lembro que eu fechei os meus olhos e eu falei, Senhor, verdadeiramente, Tu sabes que eu não estou mentindo. Eu não consigo ter essa convicção. Eu não consigo entender este amor, mas eu quero entender. Então, por favor, tenha misericórdia e coloca dentro de mim a convicção de que sou amada por Ti. Eu lembro dessa oração como se fosse hoje. E, gente, eu posso dizer que Deus responde às orações. Deus abençoe vocês. Esse vídeo te abençoou de alguma forma, deixa aqui nos comentários, deixa o seu like, compartilha aí com alguém que precisa ver essa mensagem. Beijo!